Olá, começando mais um Cineclube Matinal, o seu podcast de cinefilia. Eu sou o Roger Lerina, estou aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, de novo dividindo a mesa comigo, meu amigo, jornalista, crítico de cinema, Marcelo Perrone. Salve, Marcelo. Salve, Roger. Olá, pessoal. Tudo beleza? Tudo muito beleza. Nós vamos falar hoje no programa de estreias, não apenas no cinema, mas também filmes que estão chegando, recentes, que estão chegando no streaming. E vamos começar o nosso papo, né, Marcelo, falando de um dos filmes mais aguardados aí da temporada, que é o novo filme estranho e esquisito, como não poderia deixar de ser, do diretor grego Yorgos Lanthimos, Bugônia. Nesse filme, esse cineasta conhecido por títulos como Pobres Criaturas, Dente Canino, eh, aborda temas como teorias de conspiração, ascensão e declínio do capitalismo, Hum. crise ecológica e mais um monte de outros assuntos, negacionismo, com um elenco que tem pelo menos dois grandes nomes que eu acho que já se qualificaram com esse filme para a disputa para o próximo Oscar, o ator Jesse Plemons e a atriz Emma Stone, que pela quinta vez, né, trabalha com o Yorgos Lanthimos. Ela também é uma das produtoras do filme, como em alguns dos É uma, títulos anteriores, uma né? parceria que tem dado certo assim no cinema contemporâneo, assim. E ela ganhou o Oscar com Pobres Criaturas, né, de melhor Exatamente, foi atriz. oscarizado de melhor atriz por Pobres Criaturas, que é um filme que rendeu muitos elogios, foi bem aceito também pelo público, diferentemente do filme seguinte do Yorgos Lanthimos, anterior a esse Bugônia, que é o Tipos de Gentileza, que foi um filme, até para os padrões do Yorgos Lanthimos, talvez estranho demais. Mas vamos falar de Bugônia. Sim. Fala um pouco, Marcelo, desse filme esquisitão aí do É, Lanthimos. eu até, até que não é tão esquisito, né, para Exato. os padrões dele, assim, é um filme mais, digamos, convencional na sua narrativa, né? Claro, vai ter lá alguns elementos característicos dele, né, como a violência, o uso da música, assim, meio grandiloquente, meio dissonante, né, da imagem, assim, que para criar um certo choque, assim, no espectador, assim, do que tu tá vendo com o que tu tá ouvindo, que não se combinam às vezes, assim, mas é uma coisa proposital que eu acho interessante no cinema dele, assim. O... É uma trama, como o Roger disse, que junta esse caldeirão de temas contemporâneos, assim, né, de militância, ativismo social, ecologia, as grandes corporações e os interesses meio nebulosos. Então é Exato. um caldeirão assim de temático que aliás, a sinopse que a gente pode resumir aqui sem entregar spoiler nenhum, o Jesse Plemons vive um matuto do interior, assim, bem que tá às voltas lá com a mãe que está em coma, e ele atribui toda a desgraça da sua família a produtos químicos de uma empresa cuja CEO é a personagem da Emma Stone. Isso. Então aí ele bola uma artimanha, assim, uma vingança, mas tem um componente que é o mais esquisito, que ele está convencido que ela é uma alienígena Exatamente, que é um do, representante de uma do, de civilização Andrômeda. de Andrômeda que domina a Terra e que Exato. está matando, Matando os humanos, matando as matando abelhas, as tudo. abelhas. E É um aí caldeirão de teorias de aí ele conspiração. bola um sequestro junto com o sobrinho dele, que é Não, o primo dele. um primo que é um primo meio Ele é meio lento, né? lento Ele das tem. ideias, assim. E Exato. são dois matutos, assim, né? Apesar dele lidar com tecnologia ali, no galpão onde ele vive, lá no sítio, tem um computador, ele tem uma certa noção das coisas, mas ele é aquele cheio que digamos que a gente pode definir como essas pessoas que espalham teorias da conspiração, né? Que a gente vê muito. Então são personagens muito críveis hoje, que acreditam que tem alienígenas vivendo entre os humanos, que existe uma corporação das grandes empresas para matar as pessoas e assumir o poder no mundo através da alimentação, coisas que a gente vê, assim, tem teorias da internet, por exemplo, que circulam sobre os reptilianos, né, que estão vivendo entre nós. No caso, esse aqui é os pessoal de Andrômeda, assim, Andromedanos. andromedanos. E o cara está convencido
E é engraçado, né, Roger, que o que ele fala, assim, a certo momento do filme, é meio que a gente vive, assim, porque ele diz que ele fez todo um curso, sabe, tudo que ele sabe sobre isso, é tudo ele viu no YouTube. Então, ele lê as coisas, sabe tudo, montou lá as teorias dele, mas os fundamentos dele é tudo que ele vê na internet, assim, e inclusive os vídeos do YouTube que justificam o fato dele estar convencido que essa personagem é uma representante de Andrômeda, e o filme vai desandar todo nessa história, assim, dele querer fazer contato com essa civilização, e mais que isso a gente não pode avançar, porque o filme reserva algumas surpresas, assim. Exato. É um filme muito curioso. Ele efetivamente, né, Marcelo, do ponto de vista narrativo, ele é o filme talvez mais convencional desse diretor grego, ah, porque ele conta uma história que tem lá uma sequência, um desenvolvimento, por mais malucas que sejam Sim, essas teorias e as ideias que movimentam os personagens, elas são contadas de uma maneira mais convencional, mas isso não quer dizer efetivamente sim, que eu acho que é um filme mais palatável, mais compreensível sim, pelo público, para o público e especialmente se comparado, né, com o tipo de gentileza que a gente já falou aqui. sim. Mas o Lagosta, o O próprio próprio Dentes Caninos, que é o filme que revelou ele, é assim, né, que é um filme espetacular, eu gosto maravilhoso, muito, gosto assim, muito desse filme. e até tem um pouco de sintonia, digamos, ambiental, assim, porque o Dentes Caninos é a história de um pai de família que tranca a família em casa com medo do mundo exterior, assim, então ele cria toda uma teorias conspiratórias também, que as filhas não podem ter contatos com o mundo exterior. E a Favorito eu até classifico também como um filme até meio convencional, apesar de Favoritos também é ser mais convencional do filme ponto de de vista época, assim, narrativo. né? Mas em comparação, por exemplo, com o Lagosta é um filme totalmente fora da casinha, assim, Surreal, né? exato. Tanto é que pouca gente consegue embarcar, assim, e gostar do filme. É, O, eu gosto muito do Pobres Criaturas, que é o filme eu gosto muito foi também. que ganhou, e o Tipo de Gentileza, acho que ele errou a mão, assim, é um Eu filme gosto de algumas é coisas um do filme filme. episódico, né? Então tem É, algumas histórias que são melhores que outras, inclusive tem o próprio Jesse Plemons na trama, que assim. está muito bem, inclusive, uma das melhores coisas do tipo de gentileza é justamente a É atuação do exatamente a Jess atuação dele. Plemons. E eu acho que o Bugônia tá sendo bem cotado, assim, provavelmente a Emma Stone vai ser indicada ao Oscar, o Jesse Plemons também, pode ser o concorrente lá do nosso Wagner Moura, pode ser um rival. E eu acho que é um filme que ele tá num meio termo, ele não tá sendo tão badalado quanto o Pobres Criaturas, assim, pela crítica e pelo público. Nos festivais ele passou meio batido, assim, também, quando passou, a recepção da crítica está, digamos, morna, mas também não está sendo tão execrado ou mal falado como foi o Tipos de Gentileza, assim. Então, eu acho que é um filme muito interessante. Mas eu gosto, né, Roger, de diretores que, mesmo errando a mão, pelo menos tentam apresentar coisas diferentes, assim, instigantes, que nós estamos hoje nessa coisa do cinema, do audiovisual, tanto num reme-reme, às vezes, assim, de narrativo e de firulas, assim, que eu prefiro um cara como Yorgos Lanthimos, por exemplo, dentro do seu estilo, que a gente identifica de pronto, assim, do que um Wes Anderson, por exemplo, que é aquele filme faz sempre o mesmo filme, sempre filmes anódinos, assim, É, que não que despertam vontade nenhuma de seguir vendo, assim. é. O Bugônia, eu acho que quem curte o cinema do Yorgos Lanthimos vai gostar, assim. E é interessante, né? Você estava falando que é o filme que ele pode ser, do ponto de vista e efetivamente narrativo, é o mais convencional, digamos assim, mas ele, na sua temática, ele é também estranho, esquisito, como sempre nos filmes do Yorgos Lanthimos, e ele tem, a partir da sua do seu último ato da história, Sim, ele surpreende muito, e a gente não pode contar aqui porque, né, seria spoiler, mas ele surpreende muito do ponto de vista da abordagem das questões que ele está colocando ali, dessas teorias conspiratórias malucas, etc. Ele dá uma volta de 180 graus, assim, que sacode o sim, espectador, e aí eu acho que é o grande, a meu ver, o grande mérito do sim, filme. Talvez muitas pessoas não gostem, e eu já vi comentários de quem assistiu ao filme que não gosta de como ele conduz o desfecho da história. Mas eu acho um mérito,
por dar conta de surpreender a gente e nos tirar, digamos, né, de um certo lugar de análise da história e ver a história por um outro lado. Né? Eu acho muito interessante. Há uma ironia, independentemente de concordar ou não com o desfecho do filme, há uma crítica muito mordaz, muito irônica, é exatamente isso que o Marcelo estava falando, que a gente já pode até dizer assim, é uma cultura que se alimenta do que é sensacionalista, do que é mais bizarro, sem qualquer sustentação na realidade, na ciência, né? O culto ao negacionismo, ao fake news. Então, é uma forma de fazer essa crítica que eu acho muito inteligente e eu gostei muito do filme. Como eu falei, tem essas duas atuações. Emma Stone tá ótima, mas o Jesse Plemons, efetivamente, estava comentando com o Marcelo antes de a gente começar a gravar, para mim, Jesse Plemons, já se qualifica como um forte candidato ao Oscar. A gente falou aqui quando alguns episódios atrás, a respeito do Agente Secreto, destacando a atuação do Wagner Moura, que tanto eu quanto o Marcelo acreditamos que ele pode emplacar uma indicação mesmo para o Oscar com boas chances de chegar lá e levantar o caneco. Mas eu acho que o Jesse Plemons está incrível nesse filme, que, lembrando só antes de passar para tu concluir isso, Marcelo, que esse filme, Bugônia, é uma espécie de uma refilmagem. Ele é inspirado numa comédia de ficção científica de humor sombrio sul-coreano chamado Save the Green Planet, de 2003. E Yorgos Lanthimos pegou alguns elementos dali e adaptou e deu o seu toque particular nessa história. Até foi conferir os créditos desse do Bugônia, tá como roteirista o diretor e o roteirista do coreano. Então, acho que é uma adaptação bem fiel, não foi digamos, uma mão grande, assim, que se dá às vezes, né, nos filmes americanos, copiando, assim, os filmes orientais, tá ali o Jang Jong-hwan está como roteirista junto com o Will Tracy de Bugônia. E para concluir, Roger, para acrescentar isso que tu falou desses temas que ele toca, eu achei interessante também que ele não só critica essa coisa das teorias conspiratórias malucas e desse público que acredita nisso, inclusive pelo viés da violência, né, que geralmente descamba essas alucinações coletivas, também por esse lado, digamos, corporativo. Todo esse discurso hoje bonito que tem as grandes empresas, assim, principalmente essas que lidam com materiais químicos e agrotóxicos, de estarem ajudando a natureza, de estarem desenvolvendo produtos cada vez mais saudáveis, todo esse blá 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 que às vezes tem, que a gente sabe que às vezes não é bem assim, né? Tudo, na verdade, é questão mercadológica e financeira. Então, por trás desse discurso, acho que ele equilibra nos dois lados também, ao mesmo tempo que ele mostra essa gente doida que acredita em qualquer coisa, ele dá uma alfinetada também nessas grandes empresas que vendem esse discurso assim de serem sustentáveis, ecologicamente corretas e coisa, quando a gente sabe que às vezes é só uma fachada para ficar bem na foto. Que assim, é o que se chama de greenwash, né? Exatamente. Que é dar esse verniz aí de preocupação com a ecologia, com a sustentabilidade, com a governança, com a comunidade, com boas práticas, e na verdade é só para ganhar pontos e mais investimentos e lucrar mais. Bem, recomendamos enfaticamente Bugônia, que está nos cinemas, entrando em cartaz aí nessa semana, né? Como dizia Siskel e Herbert, né? Uma dupla de críticos dos Estados Unidos, né? Two thumbs up, né? 2 dedões para cima. Nós vamos para o intervalo. Na volta a gente vai falar de 2 filmes recentes aqui, sul-americanos, que estão chegando nas plataformas de streaming. Já voltamos. Estamos de volta com o Cineclube Matinal e agora a gente vai falar de 2 filmes sul-americanos recentes que chegaram
há pouco nas plataformas de streaming e que são relatos do ponto de vista feminino, que foram dirigidos e escritos por duas realizadoras, né, por duas mulheres, e que são filmes muito fortes para abordarem a questão do machismo e da condição feminina em sociedades patriarcais. A gente vai começar falando de A Melhor Mãe do Mundo, que é um filme brasileiro, filme dirigido pela Ana Mui Laerte, que estreou no Festival de Berlim deste ano e ganhou prêmios em festivais como o Festival de Guadalajara, lá no México, e no Cinepé, aqui em Recife, nesse ano, e que conta a história de uma mulher, uma mãe coragem, que é uma catadora, né, de papel e de recicladora de São Paulo, né, da capital, que tenta fugir, escapar, né, de um relacionamento abusivo, né, na qual ela sofre violência física e um assédio moral, sexual do seu companheiro, que é vivido pelo cantor e ator Seu Jorge, e essa mulher com o casal de filhos pequenos e seu carrinho, né, de catadora, cruza, é uma espécie de uma epopeia, né, uma odisseia, por São Paulo em busca de ir na casa de uma prima e encontrar abrigo, nessa viagem ela enfrenta, né, todos os problemas de uma mulher periférica negra, que está tentando escapar desse relacionamento, mas ao mesmo tempo não consegue, também do ponto de vista emocional, se desvencilhar dessa figura masculina opressora, e que é vivida por uma atriz muito boa e que está incrível no filme. Ela ganhou prêmios, ganhou lá no Cinepé, melhor atriz, também em Guadalajara, que é a Shirley Cruz, que já tinha trabalhado, inclusive, né, com a Ana Mui Laerte no filme anterior da diretora, né, o Clube das Mulheres de Negócios. Marcelo, quero te ouvir falar sobre A Melhor Mãe do Mundo. É um filme que teve uma carreira, acho que relativamente discreta pelos cinemas, né? É verdade. Então, agora é uma boa chance, assim, das pessoas conhecerem esse filme, que é um dos destaques do cinema brasileiro na temporada, assim, né? Não foi tão badalado quanto outros títulos, assim, principalmente esse, O Agente Secreto, o Ainda Estou Aqui, mas ele faz parte de uma safra recente, assim, do cinema brasileiro, assim, Né, de bons filmes brasileiros, de né? Como boa Malu, visibilidade no as Manas, aqueles Manas. que circulou o Último Azul, que circularam pelos grandes festivais. E é como o Roger disse, o filme ele é encenado como se fosse uma jornada, assim, uma odisseia desta mãe carregando os dois filhos por São Paulo em direção à casa de uma prima, onde ela acha que vai encontrar refúgio. E o sonho deles é ver um jogo do Corinthians no Itaquera. Tem isso, né? O bairro onde eles vão, para onde elas estão indo, é Itaquera. E quem conhece São Paulo vê que as distâncias são longas, né? Então ela vai fazendo paradas, conhecendo. É recorrente nesse tipo de narrativa, assim, né? De a cada estação da Via Crucis dela, ela vai encontrando diversos personagens, vai estabelecendo uma rede de solidariedade, encontrando outros tipos como sobreviventes, né, desse dia a dia como ela, contando com ajuda, contando com apoio, até chegar no destino lá que ela acha que vai ter o refúgio familiar junto com seus filhos. E aí, quem for ver o filme vai ver que as coisas não são bem assim, né? Então, é muito interessante a dinâmica, assim, principalmente dessa mulher com as crianças, assim. Eu acho, por exemplo, comparando com a obra da própria Ana Mui Laerte, acho que no, no Que Horas Ela Volta, por exemplo, que é o filme mais conhecido dela, Sim. ela conseguiu fazer uma abordagem social e política, assim, com muito mais intensidade, assim. Aqui a gente está mais dentro de um registro quase realista, documental, assim, do que é a vida de uma pessoa, dessas pessoas invisíveis das grandes cidades, né, que são esses trabalhadores braçais, assim, que às vezes passam o dia para ganhar um prato de comida, assim. Então é interessante, até para a gente, assim, na posição assim de classe mais privilegiada,
ter essa noção, né, de que às vezes as pessoas estão ali discutindo por causa de R$ 10, R$ 5, R$ 20, pedindo um empréstimo que para nós é uma coisa banal. E aí esse filme mostra como é a vida dessas pessoas ali, de uma quentinha que é a que vai garantir a refeição do dia, dela tentar garantir para os filhos a alimentação, fazer, né, Roger, aquelas pequenas, tentar um aspecto lúdico nessa miséria, né, de encontrar uns brinquedos no lixo, encontrar pequenas coisas, transformar a realidade dessas crianças de uma forma menos dura, assim, né? Essa fuga É uma fábula, quase da uma casa, fábula, né, que dá exato, o ar, assim. ela tenta transformar para os filhos como se fosse uma aventura. Tem essa coisa de ver o jogo, né? Sim, Culmina essa, né, essa odisseia aí sim, com esse jogo do Palmeiras. sim, Mas ela tenta dizer, não, gente, a gente está passeando, é uma sim, aventura, e quando na verdade é uma mulher em fuga e sem com as condições mínimas possíveis, ela sim. encontra solidariedade, ela vai encontrar solidariedade apenas em mulheres, Em outras mulheres, obviamente, né? outras mulheres. Todos os homens que se aproximam dela de alguma forma, que fazem parte do seu círculo, acabam tirando vantagem, querendo tirar vantagem dela, ou oprimindo, Sim. né, ou são insensíveis ao drama que ela está passando. E essa atriz Shirley Cruz, ela tem Ela tem um olhar ela tem um forte, ela tem olhar muito umas forte. expressões fortes, assim, Ela né? tem expressões, isso é um dos destaques do filme. Ela tem um jeito de olhar, né, Marcelo, que é fulminante. E ela, quando ela resolve encarar o companheiro, né, como diz que é vivido pelo seu Jorge, que também está numa ótima atuação, ele é um ator muito talentoso, eu acho. Ela, mesmo sendo menor, mesmo sendo uma mulher que acaba sempre se subjugando ao taco desse homem machista, ela, quando ela se enfurece, ela tem Sim. um olhar que é meio de baixo para cima, que ela olha, e realmente ela Sim. vira uma fera. Isso é interessante no filme. Sim. Eu tenho, não é um reparo, assim, eu tenho um pouco de resistência, às vezes, com esses tipos de filmes, porque eles acabam, não digo, glamourizando, sem investir, como eu falei, no problema político-social do Que Horas Ela Volta, que era um filme mais profundo. Ele não avança, assim, ele mostra como uma forma meio, digamos, romântica essa vida marginal, assim, à margem da sociedade, dessa mãe que batalha tudo, de uma forma meio assim lúdica, bacana, bonita, não problematiza muito assim a questão do porquê que ela tá ali, como ela foi parar ali, a questão do abuso ali, doméstico, da violência doméstica, ela é muito epidérmica no filme, ela surge lá no início para motivar a fuga, depois mais adiante é tocada no filme, mas não, eu acho que o filme ele fica muito na superfície assim desse grande drama social assim que o Brasil vive, que é da desigualdade, da violência doméstica. Eu acho que ele acaba ficando um pouco na superfície, apesar de ser um belo filme, assim. Isso. Então a gente recomenda a Melhor Mãe do Mundo aí, da Ana Tá na Mulher. Netflix, é importante, né, Netflix, né? Tem dizer que ver onde é que a onde gente ver. encontra. Já Sim, passou nos cinemas, né? Como o passou no, Marcelo falou, meio discretamente nos é, cinemas, talvez até discretamente demais. Acho que merecia um pouco mais de atenção, exatamente. mas dá para recuperar no Sim, Netflix. Também em plataformas a gente recomenda Belém, né? Que é um filme daí argentino. Belém, uma história de injustiça, o título que ganhou aqui no Brasil, e que é o segundo longa-metragem escrito e dirigido pela atriz, e estrelado também, no final das contas, pela atriz Dolores Fonse, que é uma das ótimas, a sim, meu ver, assim, uma das mais interessantes, ótimas atrizes do cinema argentino contemporâneo, e que pega é uma história dura também, sim, né? Mas daí talvez ainda mais né, de uma forma mais difícil mesmo sim, de seu desenvolvimento, sim. que é uma história de uma mulher que descobre que está grávida, né, Marcelo, e que enfrenta acusações Sim. também criminais. Conta um pouco da história de Belém, por favor. É baseado numa história real, né, que ocorreu na Argentina em 2014 e que desencadeou todo um movimento lá das mulheres argentinas que anos depois resultou na aprovação
da lei favorável à interrupção da gravidez, do aborto Isso. na Argentina, que apareceu muito na imprensa, na televisão, cara, aquelas mulheres todas Com os lenços com verdes, lenços né? verdes, assim, Que né? é o símbolo desse Foi movimento. uma vitória muito comemorada, assim, pelas mulheres latino-americanas, né? Porque representou um avanço de décadas, assim, nessa luta. Colocou isso que a Argentina é um país, assim como o Brasil e outros países latino-americanos, de forte influência da igreja, Cristianismo, né? do catolicismo, Cristão, assim, catolicismo. que contra o aborto, político. Então, esse episódio desencadeou esse movimento, assim, que levou que essa moça, a Belém, que é a protagonista, ela chega um dia num posto de saúde, num hospital, com fortes dores abdominais e acaba tendo um aborto espontâneo. Mas daí ela acaba sendo acusada de ter feito o aborto de forma proposital e acaba sendo punida de uma forma extremamente rigorosa pela legislação argentina, né, na época, que previa uma pena de prisão muito dura, assim. E ela cruza o caminho, essa moça cruza por acidente um dia numa audiência no fórum com a advogada que é vivida pela Dolores Fonzi, que se interessa pela causa, ela já trabalha com essas coisas de causas sociais, assim, vê que ela está sendo muito mal assistida juridicamente e se interessa pela causa. E aí o filme vai acompanhando essa luta, né? Se passam alguns anos da garota presa e a luta na mídia, na na justiça mesmo, né, que é resistente a uma revisão do caso, para ela conseguir reverter o caso. E aí vai tendo várias vitórias e derrotas, né, mas até o filme depois tem aquela coisa, né, de mostrar os personagens reais no final, assim, que Sim. eu não curto muito isso, mas ele é o filme, é importante a gente só para destacar aqui que ele é o indicado da Argentina, né, ao Oscar. Ele Que vai tá ser agora em dezembro, assim, vão ser anunciados, assim. Eu acho que não é para tanto, assim, a ambição dele, assim, né? acho De difícil também passar que... na pré-seleção, mas É. ele é um país com forte tradição em premiações e que, inclusive, já tem 2 Oscars, de ser indicado tem bastante peso. E eu chamo a atenção no filme também por uma coisa que eu acho bacana. Uma atriz que ela até tem um papel discreto, mas é a co-roteirista do filme, A que é Laura a Paredes, Laura né? Paredes, é uma atriz que circula muito no cinema argentino nos 2 extremos, assim, tanto nos filmes comerciais quanto nos filmes totalmente autorais, assim, até de os filmes mais radicais argentinos, assim. A gente comentou aqui um tempo atrás do Trenquelauquen, que é um filme argentino da Laura Citarella, que é uma realizadora muito festejada, assim, do qual a Laura Paredes é atriz protagonista e co-roteirista. Ela trabalha com Mariano Linas também, que é outro diretor desses autorais argentinos assim muito respeitados, e também trabalha pelo cinema comercial. E nesse filme, no Belém, além de ela interpreta uma auxiliar, né, da protagonista, ela é co-roteirista também. É. Então é um nome muito de destaque do cinema argentino, Laura Paredes. A Assim. Laura Paredes e a Laura Dolores Fonse tem, no final das contas, essa dinâmica. parceria e uma dinâmica que muito semelhante a Dolores também, como tu disseste, né, Marcelo, a respeito da Laura Paredes e as duas juntas, né, que a Dolores também faz muitos filmes que são mais com viés mais comercial e outros mais autorais. A Dolores Fonse estreou como diretora com um filme chamado Blondie, em 2023, que é escrito pela Dolores e pela Laura Paredes. E é uma comédia dramática, é um filme que tem um outro tom totalmente diferente desse Belém. E lembrando que a Dolores Fonse ela é companheira do Santiago Mitre, que é um grande diretor argentino, também faz uns filmes densos, e ela... Dolores Fonse é a estrela de um filme também muito forte do ponto de vista de agressão às mulheres, chamado Paulina, que é dirigido pelo Santiago Mitre e que tem a Dolores Fonse como protagonista. Ela faz uma personagem feminina que é uma professora de uma escola de interior na Argentina que é estuprada. E ela tem uma decisão bastante polêmica quanto ao que ela vai fazer
né, quanto a esse fato de ela ter sido, né, violentada. Então, é um nome, Dolores Fonse é uma atriz muito interessante e que tem essa parceria com a Laura Paredes, né? São duas mulheres que atuam, escrevem, né? E no caso da Dolores já estão dirigindo. Tá, e o Belém, Marcelo, onde a gente vê, onde Esse assiste? tá no Prime Video. É uma estreia recente, faz poucos dias que tá ali. Então, Prime Video pro Belém. Então é isso. Duas dicas de bons filmes recentes dirigidos por mulheres, filmes fortes, que estão em plataformas de streaming. Na Melhor Mãe do Mundo, filme brasileiro da Ana Mui Laerte, que está na Netflix, e Belém, filme argentino da diretora Dolores Fonse, que está no Amazon Prime Video. A gente vai para um intervalo, na volta a gente retorna ao cinema para a última parte do programa, não sai daí. A gente está de volta, então, com o Cineclube Matinal. E agora a gente vai falar de um novo filme que também chegou uma plataforma de streaming e que é de um diretor bastante conceituado no cinema contemporâneo internacional, que é o italiano Luca Guadagnino. A gente vai falar de Depois da Caçada, que é uma nova realização desse cineasta que é bem prolífico, né, Marcelo? Ele faz um filme por ano. Sim. Pelo menos, todo ano tem filme novo dele e são filmes em geral muito distintos entre si e sempre interessantes. Depois da Caçada tem Julia Roberts e Andrew Garfield como os principais atores, né, da história e se passa num ambiente da intelectualidade acadêmica nos Estados Unidos, Sim. né, girando em torno da Universidade de Yale, que é uma das mais prestigiadas do mundo. E ambos os personagens da Julia Roberts e Andrew Garfield são professores do departamento de filosofia dessa universidade e são os bambambãs dessa área. E tem aquela atitude, né, muito segura de si. Eles, no começo do filme, já fica muito claro que eles têm uma proximidade, apesar dela ser casada com um psicanalista, que é vivido pelo Sim. Michael Stuhlbarg, né? Uhum. Ela, ela tem uma proximidade que vai além, talvez, da mera amizade com o personagem do Andrew Garfield, que também é professor, um pouco mais jovem que ela, bem mais jovem que ela. Bem, e acontece uma acusação que surge com uma das alunas, uma aluna negra, né, que lança uma acusação De abuso. de abuso sexual para o personagem do Hank Gibson, né, esse professor vivido pelo Andrew Garfield, e aí coloca em xeque toda uma questão de poder, e aí assuntos muito momentosos, assim, como correção política, como o movimento Me Too, os direitos das mulheres, o silêncio masculino, mas não apenas masculino, mas também de poder, de classe, sobre, né, acusações que podem, de alguma maneira, vir a ferir uma corporação. Então, é um filme que quase um jogo de xadrez ali das motivações dos personagens, que, à medida que vai rolando a história, né, Marcelo, a gente vai descobrindo que tem as coisas não são exatamente o que aparecem o tempo inteiro e que há muitos esqueletos nos armários, especialmente desses três personagens centrais. Eu vejo assim, o filme ele tenta fazer como se fosse uma bola ao centro de temas que estão sendo discutidos nos Isso. últimos anos, assim, né, da questão do Me Too, das questões dos cancelamentos por questões de abuso sexual, e o tanto que a polêmica em torno do filme tem sido essa, né, de visões favoráveis e contra, dando que ou que o filme toma partido de um lado ou toma partido de outro. Mas a discussão é bem interessante. O Luca Guadagnino, ele é um diretor que fez carreira com filmes na Itália e desde lá do Me Chame Pelo Seu Nome, assim, que ele se tornou um nome mais internacional, assim, há pouco ele fez o Queer, aquele com o Daniel Craig,
E ele é um diretor hoje que ele tá, assim, desses europeus que estão em alta, assim, no cinema internacional, assim, americano sobretudo. Ele fez Rivais e Até os Ossos, são filmes Sim, bem diferentes entre si, mas filmes provocadores, exatamente. interessantes, pode-se gostar mais ou menos de um ou É. outro, mas eles efetivamente eles são filmes que merecem atenção sempre, né, Marcelo? Sim, e o filme, esse Depois da Caçada, ele tem essa questão, né? Como o Roger disse, ele parte nesse ambiente intelectualizado, assim, que lembra muito, né? Não por acaso, depois a gente É, pode tocar nos filmes do Woody Allen, né? E de uma forma proposital, até assumida, pelo próprio Woody Allen ter relação com esse tema. Esse caso, a professora, a menina, que é uma doutoranda, assim, do curso, é uma tipo uma prodígio, assim, ela acusa esse professor de abuso sexual e, obviamente, desgraça a vida desse professor, né? Ele é cancelado, acaba tudo. Só que aos poucos o filme vai levantando questões, tipo de colocar em dúvida. Será que aconteceu, não aconteceu? Essa menina tem outros interesses? Aí surge uma questão lá de um plágio de um trabalho acadêmico. E o filme coloca todas essas questões assim em discussão. E uma das acusações contra o filme justamente é essa, né? Que ele dele questionar a autenticidade do relato da moça, mas aí justamente eu vi uma entrevista da Julia Roberts dizendo que a questão, que ela é produtora do filme, né? Que ela sofreu críticas por isso, né? Cadê a sororidade de uma mulher colocar em xeque o depoimento de outra mulher, assim, ainda mais numa narrativa assim do filme? Tá dizendo não, que a intenção dela é justamente provocar discussão, né? Botar o assunto na mesa para as pessoas hoje discutir essa política do cancelamento, assim, uhum. até que ponto todos os depoimentos precisam ser críveis São e validados a são priori, validados né? a priori de imediato, assim, pô, vamos pensar mais, vamos refletir. E nisso surge essa homenagem, digamos, entre aspas, ao Woody Allen, né, que foi muito questionada também nos É uma festivais, né? é muito Porque o filme tem os créditos, singular. né? Tudo inspirado na grafia, a trilha sonora usada pelo Woody Allen. E questionado sobre isso, o Luca Guadagnino disse que ele quis homenagear, porque ele é muito fã do Woody Allen nessas questões desses filmes, principalmente ali do Crimes e Pecados, dessas discussões assim sobre Morais, éticas, morais e né? éticas dos seres humanos, e É, foi uma homenagem. Outras pessoas já enxergaram o filme como uma alfinetada no Woody Allen, assim. essa é, Então essa eu acho que cada espectador que for ver vai tirar suas próprias conclusões, assim, né? exato, é uma homenagem meio enviesada, se É, for e certamente Luca Guadagnino é um sujeito muito, é um artista muito inteligente, sensível. Ele obviamente sabia que ia que despertar essa polêmica, assim. exatamente, que essa homenagem poderia, se é que é apenas uma homenagem, que pode ser sim uma homenagem, mas também alguma crítica, né? Como o Sim, Marcelo falou, o filme começa, os créditos aparecem com aquela tipologia que é característica dos filmes do Jalen, que todo mundo reconhece, uma né? trilha sonora E antiga, aí assim, né? os atores, né, o elenco aparece em ordem alfabética e não por ordem exatamente da sua importância enquanto astros, que também é muito característico do Woody Allen. E a trilha sonora começa com um standard do jazz. E a primeira cena é uma discussão altamente intelectualizada numa festa na casa desse casal, essa professora qualificadíssima alemã, Sim, dá a ela viveu. entender que ela tem origem germânica, que é a Alma Imhoff, que é vivida pela Julia Roberts, com seu marido psicanalista, um amplo apartamento sofisticado, cheio de arte, bom Puro, gosto, puro Woody Allen, né? puro suco de Woody Allen. Mas o filme depois, Sim, ele não eu acho que para mais ou menos por aí, né, Marcelo? sim, O que é explicitamente, pelo menos, uma citação, uma referência ao universo do Woody Allen. Mas como o Woody Allen foi sim. um artista, um cineasta que foi cancelado por muita Sim. gente, sofre por todas as questões de relacionamento, ter sido casado com
A enteada. A enteada, tido um relacionamento depois casado com a enteada, as acusações Da filha. de filha, de suposto, e da ex-esposa, a atriz Mia Farrow, de que ele teria abusado sexualmente da filha do casal, etc. Tornou-se uma figura polêmica para algumas pessoas, né, para usar um termo muito comum nesse meio, tornou-se uma figura tóxica. Sim. Então, essa citação, num filme que aborda essa questão do choque de versões e de colocar sempre em dúvida a palavra e as intenções dos personagens e não assumir que de imediato que determinado personagem é bem intencionado e o outro é mal intencionado. As coisas não são exatamente assim, inclusive na vida real também não é por aí que as coisas normalmente andam. Então, efetivamente, o filme flerta com a polêmica, né, Marcelo? E uma questão que eu acho interessante também é que nesse tema tem muito do conflito geracional. Sem E essas dúvida. duas mulheres, né, tanto a aluna jovem quanto a professora mais velha, elas encaram, às vezes, a mesma situação de pontos de vista diferentes, assim, né? O que para a menina é inaceitável, para a professora já não é tanto. O filme ele tem lá umas questões que depois avança, assim, que sobre o passado dessa professora, assim, que não vem ao caso. Mas eu acho interessante essa abordagem, assim, de mostrar como um problema que para uma geração é muito capital, muito grave, para outra já não é tanto. Então, e ele se equilibra, assim, onde está, assim, tu minimiza um problema grave em função disso, ou maximiza um problema que não é tão grave, ou até muitas vezes inexistente, né? Que é capaz de prejudicar alguém sem fazer essa dosimetria das questões, assim, que muito bem levantado, Marcelo, essa questão, porque é particularmente não apenas o embate, digamos, de abordagem, de visões de mundo diferentes de duas mulheres de gerações distintas, né? Então, no caso, esse personagem vivido pela Julia Roberts e da aluna, que é vivida pela atriz Ayo Edebiri. Ela é dessa série O Urso. Quem gosta da Isso, série O Urso ela é vai do Urso. identificar ela. Ela é uma das protagonistas. Assim. Muito boa atriz, né? Mas eu acho para ressaltar ainda mais esse, digamos, esse gap geracional e mostrar que nem mesmo a sororidade, né, o entendimento entre as mulheres, ele é necessariamente monolítico, ele é hegemônico, equânime. Há fissuras e há também questões raciais, lembrando que a personagem da Luna, ela é uma jovem negra e gay, Sim. lésbica, enquanto o personagem de Julia Roberts, como eu disse, também tem uma origem europeia, mais libertária, branca, assim, né? libertária. Bem, há um outro personagem que é da mesma geração da personagem de Julia Roberts, que é uma psiquiatra também, mas daí da universidade lá de Yale, que é vivida pela atriz Chloe Sevigny, e que ambas elas conversam entre si e trocam, mostram as diferenças de como elas encaram o mundo de uma forma ou a questão feminista mesmo, um posicionamento feminista que não é o mesmo posicionamento feminista de mulheres mais jovens, né? Em que então há umas dissonâncias e isso também do entendimento e interpretação do mundo, das ações, dos comportamentos, por conta de uma diferença geracional. E aí, só para terminar, vou ter que abrir. Tem a trilha sonora maravilhosa de uma dupla, né, de compositores, músicos estadunidenses que tem feito as trilhas sonoras dos filmes, os filmes feitos em Hollywood, digamos assim, nos Estados Unidos, do Luca Guadagnino, que é o Trent Reznor e o Atticus Ross. Eles fazem a trilha também, uma trilha da mesma forma que a gente estava falando antes lá do primeiro filme que abordamos hoje, né? Que é o Bugônia, que a trilha, às vezes, a música, ela ressalta... Ela está dissonante da imagem. Por uma dissonância com a imagem. Isso também acontece nesse filme, né? Depois da Caçada. E é uma trilha desses dois compositores muito talentosos,
Mas na trilha sonora, também nos filmes do Luca Guadagnino, sempre tem músicas já que são sucessos de outras épocas que ele coloca na trilha e que despertam referências interessantes no público. Nesse filme, Depois da Caçada, Música elas brasileira. vão num bar, essas duas personagens, né, a professora de filosofia e sua amiga psicanalista, estão tomando lá uns drinks e começa a tocar Smiths Smiths. e depois Morrissey. Bem, e a psicanalista se surpreende, diz, quem é que está tocando isso hoje em dia? Porque ele está cancelado também, é um artista que Sim. está mais ou menos cancelado em meios mais progressistas por conta dos seus posicionamentos conservadores e às vezes até mesmo xenófobos. Esse grande astro do rock inglês, do pop inglês, e tem essa piada, né, essa brincadeira também sonora, musical, com o cancelamento. E tem música brasileira, que nem no filme Muita anterior. música brasileira, é Que verdade. nem tinha Caetano Veloso no Queer, o filme anterior do Luca Guadagnino. Nessa aí também tem Tom Jobim, tem música que eles escutam em casa, assim, geralmente é música brasileira, assim. Exato, tem muita bossa nova Sim. e muitas versões de É Preciso Perdoar, É. que é uma música linda. Tem versões de tudo que é jeito, inclusive uma belíssima que é com a cantora cabo-verdiana Cesária Évora e com Sim, o Caetano Veloso também sim. e com o pianista japonês Ryuichi Sakamoto. Bem, é um filme Isso aí. interessante, irregular, eu acho, mas eu acho Sim, que vale a pena sim. ser visto, né, Marcelo? Isso aí. Tá no Prime Video, né? Ele É está no isso? Prime Video, o filme estreou agora, faz pouco tempo, assim, então tava no início da temporada, ele estava mais cotado, assim, para disputar algumas categorias do Oscar, e eu acho que em função dessas polêmicas, assim, o filme deu uma esfriada, assim, pelo menos as que eu tenho visto, as listas mais atualizadas, ele não está figurando muito ali, nem interpretação, nem direção, nada, assim, Eu então, acho que ele cutuca, é, né, algumas questões muito incômodas. Eu acho que talvez ele não vá avançar sim. mesmo para o Oscar, né? Mas, de novo, vale a pena ser visto Vale depois da sim, e eu caçada. acho legal ver uma atriz como a Julia Roberts, assim, tipo, tentando fazer coisas mais ousadas, saindo daqueles lugares comuns, assim, investindo. Ela é uma boa atriz dramática também, É, né? isso saindo um pouco, abrindo mão de fazer comédias românticas ou Filmes mais dramas românticos familiares, filmes de mais água com açúcar, familiares, que assim. é mais ou menos o que ela tem feito nos últimos tempos. Então, depois da caçada do Luca Guadagnino, na Prime Video, é mais uma dica que a gente dá. E vamos encerrando por hoje, né, Marcelo? Sim, demos bastante dica. 4 filmes bacanas aí para vocês assistirem. Vamos se puxar aí, pessoal. Tem bastante coisa legal para ver. Então, esse foi o podcast do Cineclube Matinal, que é uma produção da Matinal, em comemoração aos seus 6 anos. É uma realização feita em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região aqui, e também os Cinebancários. O programa é gravado no Estúdio Hall, em Porto Alegre. Tem roteiro e apresentação de Roger Lerina, Marcelo Perrone, produção da Luísa Kiefer, Felipe Speck, da Laís Escher. Na técnica temos o Diego Dornelles. E a gente reforça o convite para você seguir o perfil do Cineclube Matinal no Spotify e também na Apple Podcasts. Lembrando que toda quinta-feira tem um novo episódio para você acompanhar as coisas boas que estão nos cinemas e também nos streamings da vida. É isso, até quinta-feira que vem. Tchau, É isso tchau. aí. Tchau, pessoal. Valeu, fomos.